Boa noite, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Desculpa, não gravei nem ontem, nem antes de ontem, porque sábado, hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro. Oba, já estamos em setembro. Já tá acabando, reta final do ano, último trimestre, né? Chegamos. Então, não gravei sábado, porque sábado foi aniversário da casa e do Dr. Bezerra e a gente teve um evento lá no Cefas, né? Aí acabou que eu cheguei tarde em casa e um pouquinho cansada. E ontem a gente teve cirurgia espiritual e aí acabou que eu preferi também descansar um pouquinho. Acontece, né? Aí faz parte. Então, vamos começar nossa leiturinha, né? Vamos primeiro começar com uma oração, né? Amada Irmã e Mestre Jesus, Doce Mãe Maria, agradecemos a oportunidade de estarmos nesta casa nessa noite para mais um momento de leitura, de bate-papo, que possamos entender e absorver tudo que Jesus tem a nos dizer neste dia. Agradecemos mais uma vez a presença de todos os irmãos espirituais e que tenhamos esse momento, que tenhamos durante esse momento a certeza da presença de Jesus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus! Então, estamos, né? Continuando lendo aqui do coração de Jesus, o que Jesus diria para você hoje. E estamos no item 18. Joia preciosa. Pois eu também não condeno você, vá e não peque mais. Isso está lá em João, versículo 8, item 11. Eu falei isso da última vez, não falei? Eu comentei sobre vai e não peques mais. Gente, até parece que eu adivinho, né? Eu adivinho. Não adivinho, não. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Vamos para a leitura. Deixa eu só ajeitar o aparelho auditivo aqui, tá incomodando. Pronto. Meu pai quer a morte do pecado e não a do pecador. O Pai é o Deus da justiça. Sim, mas de uma justiça que anda de mãos dadas com a misericórdia. Fui enviado por Deus para buscar todas as ovelhas perdidas, salvá-las e não para condená-las ao fogo do inferno. Eu vim para ensinar a todos o caminho do céu. Minha mensagem é de amor, não de medo. Quem sofre precisa de remédio, não do ácido da crítica. Não devemos julgar as pessoas, devemos amá-las, porque quem julga não tem tempo para amar. Quem julga se condena automaticamente. Eu amei todos os caídos pelo erro. Amei Zaqueu, amei Maria de Magdala, amei Judas, amei Pedro, que me negou, amei Tomé, que duvidou de mim, amei os que me crucificaram, amo os que até hoje me negam e me perseguem, e amo você, que sente algum peso em sua consciência. Eu não o julgo por seus erros. Meu amor não diminui quando você fica longe da minha mensagem. Ao contrário, nesses momentos eu sinto que você está precisando de ajuda e eu me aproximo de você um tanto mais.
Diante dos que o acusam, eu os faço pensar que eles também têm sombras e assim não podem atirar pedras nos outros. Diante de você, eu peço, em nome da sua felicidade, que tome consciência do seu erro. Aprenda com as pedras nas quais você tropeçou e siga seu caminho procurando não voltar a pecar. Seja humilde o suficiente para reconhecer que você, na escola da vida, ainda está nos primeiros anos da alfabetização espiritual. E por isso mesmo, a caligrafia das suas atitudes carece de muitas corrigendas. Estar consciente disso é o primeiro passo para o seu aprimoramento. A pedra bruta somente se transforma em joia preciosa depois de lapidada. Caraca, que texto, gente! Muito lindo, né? Eu amei essa parte aqui que ele falou, né? Eu amei todos os caídos pelo erro. Zaqueu, Maria de Magdala, Judas, Pedro, Tomé, os crucificadores, os que o negam até hoje, os que o perseguem. Gente, isso aqui é a prova de que Jesus ama a todos nós. E nós duvidamos, né? Eu sempre falo isso, nós duvidamos. Nós duvidamos quando? Quando as coisas ficam difíceis, né? Difíceis. Quando as coisas não saem do jeito que a gente queria que elas saíssem. Por quê? Como eu falei daquela vez, né? O paralítico, Jesus falou o quê? Curou ele e falou, vá e não peques mais. Por quê? Ele falou, não peques mais. Para ele não cair de novo nos mesmos, naquele mesmo rodamuinho de erros, de equívocos, né? Então, isso é o que nós temos que fazer. Mas, mesmo continuando errando, Jesus vai deixar a gente de lado? Não vai. Aqui, ele fala, é nesse momento que ele está mais perto da gente, de repente, para ver se aquela cutucada dele aqui do lado, a gente desperta e fala, meu Deus do céu, eu tô errado, eu preciso melhorar, eu preciso entender o que eu tô fazendo de errado, eu preciso não errar mais, né? Eu preciso entender que Jesus está junto comigo no leme da minha vida, da minha jornada terrena, da minha jornada espiritual, da minha jornada de ser, não infinito, mas de ser, assim, em estado de evolução. Ele sempre está aqui, eu sempre falo, ele sempre está aqui, por intermédio dos benfeitores, por intermédio de uma pessoa que vai passar, que vai falar pra gente aquilo que a gente precisa ouvir naquela hora, porque é assim que as coisas acontecem, né? Quantas vezes a gente não encontrou com alguém em algum determinado momento de nossas vidas e aquela pessoa tirou a gente do buraco, às vezes até sem saber. Então, Jesus é isso. Jesus ele nos ama independente de qualquer coisa. Nós podemos ser a pior pessoa encarnada na Terra, ele ainda nos ama. A gente às vezes fica reclamando, falando assim, porque fulano é muito ruim, tinha mais é que morrer, tinha mais que não sei o quê, porque não vale nada, porque não tem Deus na vida dele, que não sei o quê, papapá. A gente escuta muito esse tipo de coisa, não escuta? Mas a gente esquece que ele é nosso irmão. Eu falo isso pra mim também. Por isso, de vez em quando eu falo, eu não quero nem ouvir falar de política, eu não quero nada, porque isso altera muito, me altera muito, porque as coisas acontecem, eu não concordo, eu não acho certo. E aí eu fico assim, meu Deus do céu, eu não posso ser assim. Então, para não ser tão assim, eu prefiro não escutar.
tá? Porque eu vou ter que olhar para aquela pessoa, que é para aquele político, vamos dizer, que eu não gosto, e olhar para ele e pensar, gente, ele é meu irmão, Jesus ama ele tanto quanto ama a mim, tanto quanto amou o Chico, e ama o Chico, tanto quanto amou a Madre Teresa de Calcutá, tanto quanto ama o Francisco de Assis. Não muda, o amor dele não muda. E Jesus fez o quê? Ele fala aqui, Pedro, meu Deus do céu, Pedro era muito, muito nós. Ele era muito nós, ele era muito igual a gente. E Deus amou Pedro tão profundamente quanto ele amou Maria de Magdala, quanto ele amou Judas, quanto ele amou Tiago, quanto ele amou João Batista. Ele amou a todos da mesma maneira. Todos, profundamente. Por que eu tô falando isso? Porque o primeiro leme, primeira coisa que a gente tem que saber é amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está lá Jesus que falou isso. Então nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos e Deus sobre todas as coisas. Quando a gente fala isso, a gente não pode fazer diferença. Claro que tem a questão da afinidade, né? A gente é mais ou menos próximo de uma pessoa. Nós ainda não temos também condições de amar todo mundo da mesma maneira. A gente sabe, por exemplo, dentro de uma família, às vezes os pais amam mais um filho do que o outro. O avô ama mais um neto do que o outro. Eu falo isso que eu era xodó do meu avô. Cara de pau, né? Meu avô gostava mais não sei se ele gostava mais de mim, mas ele dava mais atenção pra mim. Não sei o motivo, gente, não faço ideia. De repente tá em outras vidas, um dia talvez eu saiba. Mas, enfim, então, nós ainda não temos essa capacidade de ser assim tão amorosos. A gente tenta, a gente às vezes tenta falar assim, ai, aquela pessoa me perturba, mas eu te amo, você é meu irmão. Eu não consigo. Eu não consigo. Fica assim, ai meu Deus do céu, que pessoa chata, eu não aguento, e que não sei o que, eu não gosto daquela pessoa. Eu já tô errada. Só de falar, eu não gosto daquela pessoa, porque eu acho que aquela pessoa é muito diferente de mim. Não entra na minha vibração, aí eu não gosto daquela pessoa. Claro que eu não vou falar que aquela pessoa não é filha de Deus, que aquela pessoa não tem direito de ser amada por Jesus, por Deus, enfim. Mas eu não consigo amar aquela pessoa. E tem pessoas assim que cruzam a nossa vida toda hora. Toda hora tem aquela pessoinha que a gente fala assim, só que não, a gente não pode, né? A gente não pode. A gente já sabe, graças a Deus, a gente evoluiu o suficiente para não torcer o pescocinho da pessoa. Pra não cortar a língua daquela pessoa fora, porque a pessoa tem uma linguinha venenosa. Aí a gente fica de... Só que não pode. Eu, de vez em quando, não seguro a minha língua e falo. Acabo dando umas cortadas quando realmente começa a me incomodar muito. Mas foi isso que Jesus ensinou pra gente. Não foi. Pra gente ver a que ponto a gente ainda tá longe, como a gente ainda tá longe de evoluir, gente. É muito incrível. Assim, eu tô rindo, porque nós achamos às vezes que estamos, opa, porque eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei o que, não sei o que lá, mas eu sou capaz, eu sou isso, eu sou uau. Mas a hora que o bicho pega, a gente não é uau nenhum, gente, que a gente não consegue. A gente não consegue se segurar. Eu, pelo menos, eu não consigo. Às vezes eu tento, tá? Eu tento, mas às vezes
além da minha, vai além das minhas capacidades, entendeu? Às vezes realmente eu não consigo ser aquela pessoa que eu deveria ser. Mas por que eu não consigo? Porque eu não tô pronta. Porque porque ainda tenho muito para aprender. Ainda muito para aprender. Eu tô muito longe de ter aprendido tudo que eu deveria. Eu tô muito longe de ser uma cristã perfeita. Eu sou Pedro. Eu sou Pedro, eu sou Tomé. Eu sou um pouquinho Pedro e Tomé, gente. Porque na realidade eu sou muito aquela pessoa que acredita vendo. E vendo eu não acredito, né? Então, eu sou Tomé e eu sou Pedro. Não adianta. Eu sou os dois. Um ser assim que precisa aprender muito. Porque de vez em quando eu sou brigona. Eu melhorei muito. Não sou mais tão brigona quanto antes. Mas de vez em quando dá vontade de brigar. Então, assim, de vez em quando eu acho que eu tô certa. E eu fico lá, porque eu tô certa. Porque eu fico assim, tentando, não talvez convencer a pessoa, mas eu fico revoltada, porque a pessoa não quer admitir que eu esteja certa e que ela esteja errada. E eu tenho que aprender, de vez em quando eu consigo, tá? Mas eu tenho que aprender que eu não tenho a razão. Não tem razão, não tô certa em nada. Quem sou eu? Quem sou eu pra achar que eu tô certa, que eu sou a bam, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Então, a gente estuda, temos que amar o próximo como a nós mesmos, né? Mas a gente não consegue ainda, a gente não consegue amar todos os próximos. E a gente consegue se amar? Nem isso eu tenho certeza que a gente consegue se amar direito, às vezes, né? A gente tenta, a gente se esforça, mas eu acho que nem sempre eu me amo do jeito que eu deveria me amar. De vez em quando, eu falo assim, gente, será que que eu gosto de mim mesmo? De vez em quando eu fico assim, meu Deus, eu tenho a sensação que eu tenho coração de pedra, porque certas coisas me deixam frias. Aí eu paro e penso, isso vem um pouquinho do estudo da doutrina. Às vezes, à frente de determinadas situações, eu me tornei fria. E outras ainda me descontrolo. Me descabelo, me descontrolo, fico nervosa, perco as estribeiras. Então, assim, a gente tenta equilibrar um pouquinho, vai um pouquinho de lado, um pouquinho de cá, mas a gente ainda não consegue. Então, assim, a gente consegue não errar mais? Não, ainda não. Vai demorar um pouco, porque a gente ainda não chegou lá. A gente não consegue amar todo mundo, a gente ainda não consegue não errar mais. Tudo isso porque falou aqui. Aquele foi generoso, que ele falou que nós estamos sendo alfabetizados, não é isso? Isso. Nós estamos nos primeiros anos da alfabetização. Eu falo que a gente ainda tá na creche. Na creche a gente só aprende a desenhar. Eu ainda tô numa creche, gente. Eu só tô aprendendo a desenhar, a escrever meu nome. Eu ainda tô nesse patamar lá, não tô na alfabetização ainda não. Então, assim, é difícil pra caramba, é muito difícil. É muito difícil a gente tentar de todas as maneiras possíveis e imagináveis, que a gente tenta, obviamente, né? Sermos mais, como é que fala? Mais amáveis, né? Mais generosos, né? Com o outro, né? Demorar um pouquinho ainda, mas uma coisa muito importante, gente, a gente não pode se cobrar. Por quê? Porque bem ou mal, conseguindo ou não, de uma certa forma nós estamos tentando.
tentando. Isso que é o importante. É tentar, é se esforçar. Porque nessa hora que eu falo que eu sou Pedro, porque Pedro era tudo. Mas ele se esforçava, ele tentava. É igual aquele momento que ele vai conversar com Jesus a respeito de Mateus, né? Que ele estava com dificuldade para perdoar Mateus. E aí Jesus conversa com ele, né? E fala, não, 70 vezes 7, você tem que perdoar 70 vezes 7. Explica todo o lance do perdão. E aí Pedro cai em si e ele vai e pede perdão para Mateus, mas do fundo do coração, pela primeira vez. Que ele tinha eu acho que ele tinha picuinha com o Mateus, que eu acho que ele tinha um certo ciúmes do Mateus, né? Por Mateus estar mais, em um determinado momento, mais próximo, não próximo pela afinidade, mas mais próximo porque ele que estava transcrevendo as situações lá, todas que estavam acontecendo, então ele estava mais próximo fisicamente de Jesus, porque ele que escrevia, né? Eu acho que ele era o único letrado, se eu não me engano. Então, eu acho que isso gerou um certo ciúme, Pedro, e aí foi crescendo, né? Aí acaba crescendo aquela situação, até o momento que ele mesmo se sentiu incomodado com o sentimento que ele tinha em relação a Mateus e foi conversar com Jesus, e Jesus explicou o lance do perdão. E aí ele entendeu e foi realmente pedir perdão para Mateus e eles se tornaram amigos. Eu sou Pedro. Eu sou Pedro, porque de vez em quando aí sente isso, sente aquilo. A gente sente as coisas, gente, é inevitável, nós somos seres humanos, né? Então, nós achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito, nós somos brigões, nós somos ciumentos, nós temos alguns defeitozinhos, de repente não mais tão acentuados como antes, mas ainda temos algumas coisas, umas coisas ou outras que precisam ser trabalhadas. Às vezes não temos umas coisas ou outras que precisam ser trabalhadas. Coisas mais trabalhadas, coisas menos trabalhadas, mas precisamos sim nos cuidarmos espiritualmente, moralmente, para poder, né, dar o passinho. Mas eu falo, Kelly, achismo de Kelly. Eu, no meu caso, falando de mim, eu ainda estou na pré-escola, na creche, porque mal escrevo meu nome. Então, tem muito que aprender. Gente, pra gente chegar até a faculdade, da creche pra faculdade, são quantos anos? São 19 anos? Isso não. 15 anos? Não, sei lá, nem sei. Muito tempo. Aqui eu não sei, mas na Bélgica seria... seriam 15 anos para chegar na faculdade na Bélgica. Aí vamos colocar isso em encarnações. E para concluir a faculdade, entre 4 e 8 anos. Lá se vão mais de 20 anos. Vamos colocar mais 20 encarnações. É o cálculo de Kelly, tá, gente? Então, de repente, daqui a 20 encarnações, né? Contando que a gente encarnaria entre o desencarne e o encarne, são 100 anos, um século, não 100 anos, né? Seriam 100 anos. E vamos lá, aí seriam 100 anos, 100 vezes a dar, sei lá, 3 mil e blau, de repente a gente chega lá. Eu, pelo menos, vamos botar, no ano 4000 eu chego lá. No ano 4000, imagina, 4 mil anos depois de Jesus.
talvez a gente vai estar num patamar um pouquinho que eu vou estar num patamar um pouquinho melhor. Não vou falar de vocês não, porque senão vocês vão falar que eu tô colocando todo mundo farinha no mesmo saco, mas eu sei que eu não valo nada. Então preciso aprender muito ainda. Preciso estudar bastante, eu preciso botar bastante em prática. Não é à toa que nessa vida eu tenho que ficar na casa espírita, trabalhar. Não é à toa nessa encarnação. Tava bem tranquila na Europa, que eu tive que vir para essa terra aqui para passar esse perrengue todo. Eu podia estar bem bom na Europa, né? Podia ter ficado lá. Não sei porque eu escolhi voltar para cá. Num determinado momento eu resolvi voltar para cá. Passar perrengue. Eu não passava perrengue assim na Europa não, gente. Eu nem sabia nada, aí não passava perrengue. Eu tava totalmente alheia a tudo, né? Hoje eu não posso mais falar, não posso mais me esconder atrás da ignorância, né? Que agora tudo que eu faço, eu tenho certeza que um dia eu vou colher, seja bom ou ruim, né? Tem a lei do retorno. Em algum momento vai voltar. Então, eu penso 10 vezes antes de fazer alguma M, né? Mas tudo isso para falar que Jesus ama todo mundo da mesma maneira. Ele vai amar a Zezinha, a Ruelazinha aqui, da mesma maneira que ele ama a pessoa mais perfeita que tem no planeta no momento, ou que já teve. É o mesmo amor. É o mesmo amor, ele não faz diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa má. Uma pessoa assim, uma pessoa assado. Não tem diferença. Todos nós somos iguais para ele. Isso é que a gente precisa entender. Mas eu acho que isso vai demorar um pouquinho ainda, gente, porque é muito difícil. Nós sabemos o quão difícil. Tem determinados lugares que a gente até consegue se controlar um pouquinho. Mas esse controle que a gente tem não quer dizer que a gente ame aquela pessoa da mesma maneira que a gente ama a outra, né? A gente nem sabe se a gente ama as pessoas direito. A gente gosta, mas será que a gente ama? Tem esse amor mesmo? Esse amor todo? Igual eu tenho pra minha filha aqui, gatinha, a coisa mais linda da minha vida. A gente não sabe. Ups, ô filha, olha só, Siri. Eu tô ocupada. Quem que ela quer dar beijo? Aí, deixa eu segurar aqui, porque ela resolveu que ela quer ficar aqui no meu colo. Você vai pra onde, Sara? Vamos embora. Então é isso, gente. Vamos tentar, mas vamos tentar primeiro entender se a gente tá amando direito, né? Se a gente tem aquele amor de Jesus, aquele amor que... Como é que é esse amor? Sem julgamento, sem condições, sem querer mudar as pessoas, porque às vezes a gente ama e fala assim, eu amo tanto aquela pessoa, mas ela seria tão melhor se fosse assim. Não, gente, não pode, isso não é amor. Amor é incondicional, né? É igual a gente, acho que o amor mais incondicional que existe, aqui, pelo da gata, ó. O amor mais incondicional que existe é da mãe para o filho, do filho para a mãe. Assim, família normal, né? Então, assim, nunca amei a minha mãe pensando, mas a minha mãe, se ela fosse diferente, seria melhor. Não. Eu acho que a minha mãe também, não sei, também nunca deve ter pensado, seria bom que minha filha fosse diferente. Se bem que seria melhor se eu fosse diferente, mas tudo bem. Mas eu não creio que minha mãe tenha me amado desse jeito. Então, assim, é um amor incondicional, né? O dia que a gente souber amar todas as pessoas dessa maneira, gente, a gente vai ter dado um passo lá pra frente
um passo para a evolução, um passo para o nosso progresso, muito além do que a gente poderia esperar, né? No meu caso vai demorar um cadinho, talvez no ano 4000, talvez. Eu estou contando assim, estou sendo generosa, tá? Estou sendo muito generosa comigo. Vocês aí, daqui a uns 200, 300 anos, vocês já estão ok. Eu não. Eu vou precisar bastante ainda. Tá bom, gente? Então, hoje era sobre isso. Era sobre o amor, né? Sobre amor. Jesus é sempre sobre amor. Mas, hoje em específico, ele quis falar pra gente que todos nós somos pedras preciosas, né? Pedra preciosa, não importa a sua cor, não importa seu tamanho, não importa seu valor, seu valor financeiro, qualquer coisa assim. Mas somos pedras preciosas, porque somos todos filhos de Deus. Somos todos irmãos de Jesus. Todos temos a centelha divina dentro de nós. Todos somos criados de uma maneira que temos o nosso livre-arbítrio e com todas as condições para podermos evoluirmos, né? Isso está em nossas mãos. Isso está, nós que decidimos o que vamos fazer ou não com a existência que temos, né? Nós aqui demos um pequeno passinho, que a gente já está num patamar que a gente já entende que a gente precisa se melhorar e evoluir. Então, assim, não é todo mundo que entende isso. Outras pessoas estão num nível de evolução que precisam ainda ter alguém falando para eles o que eles têm que fazer, né? Isso vai de cada um. Como eu sempre falo, cada pessoa pertence a um lugar. Nós aqui pertencemos ao Espiritismo, pertencemos a essa doutrina que abre muitos olhos da gente, tanto da parte espiritual quanto da parte moral, né? Que tudo anda junto, é a caminhada junto, em paralelo, tem que ser tudo junto. Ai, filho da minha gata tá me coçando. Então, assim, então nós vamos caminhando e estamos, assim, em paralelo, né? A moral, a espiritual, e isso faz com que nós consigamos observar que nós temos sim as coisas, os nossos pontos fracos que precisamos trabalhar, né? E um dia a gente chegar lá, mas uns mais rápido que os outros, porque cada um tá no seu nível evolutivo, né? Cada um está no seu nível. Eu estou abaixo de fulano, ciclano, beltrano, né? E estou acima de blá, 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 blá. Então, assim, é assim que acontece. A gente não pode se comparar uns com os outros. Cada um de nós tem suas qualidades, seus defeitos. Nós temos a obrigação de aceitarmos os defeitos do outro, assim como a gente quer que aceitem os nossos. Tá certo? A gente quer ser amado pelo que a gente é a 100%. Então, por que a gente vai amar o outro a 50% ou a 40%? A gente tem que amar o outro a 100% também. Desculpa, gente, tô com soluço agora. Maluca. Tá bom, meus amores? Então, é isso que eu tinha pra falar hoje. Falei um monte de palhaçada também, né? Mas tá tudo bem. Como eu falei, não quero ser blogueira. Eu não tenho a palavra final de nada. Cada um tá livre. Essa é a minha interpretação, né? É isso, né? Como sempre eu falo, pode mandar mensagenzinha, pode falar, pode dar sugestões, pode falar não concordo, discordo, enfim, não tem problema, aceito críticas, tá bom? Então, beijos. Ah, não, tem que fazer oração. Vamos fazer oração então, tá? Doce Mãe Maria,
Amado irmão e mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais, agradecemos esse momento que tivemos de leitura, de reflexão, que possamos todos nós termos nossos corações mais abertos, com muito amor para Jesus, para com os nossos irmãos, e pedimos sempre um amparo de nossas vidas, nossos familiares, toda a proteção divina para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. A cachorra resolveu latir na hora da oração. Tá bom, meus amores? Então, beijos no coração de todos e vamos ficar com Jesus no nosso coração e aqui do nosso ladinho, tá bom? Até amanhã. Boa noite para quem me assistir à noite e bom dia para quem me assistir de manhã, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Amo vocês.